A princípio ninguém percebeu que eu não enxergava. Foi percebendo com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que eu comecei a andar e trombava. Objeto que jogava para mim, eu tinha que passar a mão para encontrar. Senhores, tudo bem? Meu nome é Emílio Zagaia. Com 42 anos, eu sofri uma AVC isquêmica. Eu não andava, eu não falava, nada. Mas agora está muito bem, está excelente. Zoe, a vida é hoje. Mas agora, se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe com seus amigos. É muito importante para nós. Eu estou entrevistando o Michael, que é cego de nascença. Isso, eu nasci bem prematuro e fiquei 2 meses na incubadora, então praticamente nunca vi mesmo. Você tem 37 anos? 37. E como que foi a sua infância? Eu não fui aquela criança que os pais não deixavam fazer as atividades, tinham os cuidados que precisa, mas eu sempre brinquei, sempre tentei me incluir. E né, aquele cuidado que tem que ter, às vezes um pouco diferenciado em alguns aspectos, mas no geral eu sempre brinquei, sempre me enturmei com as pessoas. Você viu as mudanças que aconteceram? Sim, quando a gente era criança mesmo, a gente tem que brigar para conseguir estudar, professor que não queria atender a gente em sala de aula, e as coisas devagarzinho foram mudando, né? As coisas, acho que a lei veio para ajudar muito e acho que uma conscientização, ainda tem muita coisa para se melhorar, mas eu falo, né, quando a gente era criança, as brincadeiras eram diferentes, né? Eu vou falar algumas palavras aqui que eu acho que não tem como você mudá-las, né? Era ceguinho daqui, quem usava óculos era 4 olhos, e as brincadeiras eram nesse sentido, né? E se a gente for parar para pensar ou não, a criança ela não tem aquele filtro, né? E a gente vai aprendendo, né? Eu nunca fui de briga, mas a gente brigava um pouquinho no colégio, chamava de ceguinho, a gente soltava o braço, às vezes batia no cara errado, aí eu aprendi que eu tinha que segurar primeiro, perguntar para os amigos se era aquele mesmo, para eu poder bater. Mas aí depois foi mudando, né? Da 5ª série em diante, mudei de colégio, parece que, nossa, não sei se é por as crianças estarem mais maduras, mas, nossa, foi mudando muito, assim, o tratamento das pessoas, né? Aí você fez faculdade? Isso, eu sou formado em Direito, né? Advoguei um tempo. Hoje eu trabalho com consultoria jurídica, mas assim, uma luta, né? Porque hoje as coisas estão bem mais fáceis. Livro a gente consegue muito fácil. Na época que eu estudei, para a gente conseguir um livro jurídico atualizado, eu estudei praticamente sem livros, praticamente só com as aulas do professor. Aí você estava falando para mim que você tem uma outra profissão. Eu trabalho em mais de um lugar, né? Eu trabalho num consórcio de saúde, que lá eu sou técnico administrativo, e eu trabalho com consultoria. E a sua família? Como que ela aceitou? Olha, como eu nunca tive visão, eu acho que o baque foi numa época que eu não tenho lembrança, né? Mas acho que foi uma surpresa, porque a princípio ninguém percebeu que eu não enxergava. Foi percebendo com 1 ano e 4 meses, mais ou menos, que eu comecei a andar e trombava. Objeto que jogava para mim, eu tinha que passar a mão para encontrar. O olho não tinha, assim, a princípio, algo característico visual que identificava a deficiência visual. Então, de imediato, não se identificou. Então, imaginam sim que tem aquele baque inicial, só que, né, como eu falei, eu sempre brinquei, então meu desenvolvimento
de uma criança normal. E eu gosto muito de uma coisa que eu acho que tem muito pai que não se atenta, e isso é particular do deficiente visual. O que a criança faz? Ela imita movimento, gesto, tudo. A gente acha que como que a criança aprende, né? É tão básico do ser humano, ela simplesmente imita. E isso passa despercebido, né? Porque é um processo comum. Mas o deficiente visual, ele não tem isso, ele não tem como imitar. Como que ele vai imitar uma coisa que ele não está vendo? E aí a gente tem pessoas, né, com gestos, com trejeitos, totalmente não comum, né, para a sociedade. E a família muitas vezes não corrige isso. E aí cresce pessoa totalmente fora do contexto, né? Então a minha família nesse sentido foi muito pontual, né? Sempre corrigiu, sempre orientou. E a gente não, infelizmente a gente não vê isso na maioria das famílias. Como que foi o seu cotidiano? Olha, acho que dá para dividir em algumas fases, né? De criança, a gente ir para o colégio, aí começar a se deparar com as dificuldades, né? Você se frustra. E eu acho que isso faz parte de ser humano, né? Que hoje em dia parece que você não pode mais frustrar alguém que já você não pode nem reprovar uma criança de ano mais que você está frustrando a criança, isso faz mal. Eu acho que, né, hoje em dia, não sei, a gente está num momento totalmente oposto de quando eu era criança, né? Porque antigamente qualquer coisinha você chamava a atenção da criança, a punição que a gente tinha, né, eram muito severas, né? E hoje parece que está numa mão contrária. Mas assim, eu comecei a me deparar, né, com os nãos da vida que todo mundo leva, independente de não enxergar. E a gente vai se adequando, a gente vai se ajustando. O ser humano, ele é assim, né? A gente vai se adaptando. O ideal de uma pessoa é que ela aprenda para depois se virar sozinha. E foi o que eu fiz. Eu sempre gostei de eu tomar conta das minhas coisas, eu me virar com as minhas coisas. Eu sempre gostei de eu resolver minhas coisas. E isso me deu uma independência. Eu sou uma pessoa que... acho que todo mundo depende de alguém para alguma coisa, né? O ser humano, a gente precisa viver em sociedade. Mas eu sempre fui muito independente, sempre fui muito autônomo na minha vida. Como que vê a deficiência dos humanos? Para falar, é que tem muita frasezinha pré-montada que eu acho que... eu não sei, eu acho que não cabe. Só que o que eu estou falando aqui é muito particular meu, né? Aí as pessoas falam algo diferente de mim, não, mas o cara falou diferente. É pessoal. Eu acho que o sentimento é muito pessoal. As pessoas têm que parar de generalizar uma opinião de alguém como se fosse a opinião de toda uma classe. Mas eu acho que, no geral, todos nós somos deficientes, né? Porque a gente tem uma limitação da própria espécie humana. Agora, o que é? Engraçado, né? Você pega o superdotado, que ele tem muito mais capacidade do que uma pessoa dita normal. Quem que é o deficiente? É o superdotado, e não deveria ser o ser humano comum, né? Se a gente for parar para pensar, o cara evoluiu, né? De uma certa forma, e não é assim que a sociedade trata ele como diferente, porque ele está fora do padrãozinho ali, né? Para mais ou para menos? E o esporte entrou na sua vida há pouco tempo? Olha, eu tenho mais de um esporte. Ah, é? Tenho o goalball, que é um esporte para pessoa com deficiência visual mesmo. Ele não é um esporte adaptado, ele é um esporte feito para pessoa com deficiência visual. Tem um soldado alemão na Segunda Guerra Mundial que perdeu a visão e para se reabilitar ele criou esse esporte. E é um esporte paralímpico, né? Se o pessoal procurar na internet aí, goalball, vai achar no YouTube times do Brasil, times de fora. Tem o campeonato mundial e não faz pouco tempo que a gente treina goalball, faz mais de 10 anos. Eu comecei a treinar, parei para fazer faculdade, voltei. Esse é o goalball? Esse é o goalball. A gente está no aquecimento primeiro, fazer um joguinho. Deu! Vai! E um esporte que eu gosto muito, que é assim, é mais intelectual, é o xadrez.
A gente tem um tabuleiro levemente adaptado, né? Que as casas brancas e pretas, elas têm uma diferençazinha de altura para a gente poder identificar. E nas casas a gente tem uns buraquinhos para encaixar as peças. Aí tem um pininho embaixo da peça para a gente poder tatear e não derrubar. E peças brancas e pretas são diferenciadas com pininho, tipo um preguinho, assim, uma das cores e outra sem. E aí, com essa pouca adaptação a gente consegue jogar sem restrições. E hoje em dia tudo está mais fácil, né? Quando eu comecei a treinar eu tinha 11 anos. Só que naquela época a gente não tinha computador, a gente não tinha livro, a gente jogava com quem estava próximo da gente ali, então era difícil, não era fácil você treinar. Hoje em dia, na parte de xadrez, o livro ainda está difícil. Isso é uma defasagem que a gente ainda tem, a pessoa com deficiência visual tem no xadrez, mas a gente já consegue jogar online com o mundo inteiro, então já é um avanço muito grande. E Deus? Assim, eu acredito em Deus, mas em relação a religiões em si, eu sou bem crítico, não julgo a fé de ninguém, não critico, mas eu acho que eu acredito em Deus e eu acho que a fé é muito pessoal, né? Que a gente quer quantificar a fé, né? Nossa, eu tenho muita fé, eu não sei, eu acho bem difícil você, nossa, o que é fé, né? Que quantidade que a gente precisa para... Eu não sei, eu acredito em Deus, mas eu sou bem... Em relação às religiões em si, às ações dos seres humanos, muita gente, infelizmente, querendo... Eu sei que é um pouco polêmico isso, não quero entrar na polêmica, mas a gente pega muitas pessoas que não têm fé ou simplesmente não acreditam e usa aquilo para se promover, né? Eu acho que é muito pessoal de fato, né? Você tem fé e faz a sua parte independente das ações de terceiros, né? Eu acho que isso é o mais importante. Se você pudesse falar para as pessoas, o que você falaria? Eu acho que reclamar, todo mundo reclama, que acho que é inerente do ser humano. Mas eu acho que essa reclamação ela não pode ser predominante na vida da gente, né? Eu acho que a gente tem mais coisa para agradecer do que para reclamar. Mas é muito pessoal, né? Tem gente que não está contente, o que a gente pode fazer, né? Acho que a pessoa tem que achar o lugar dela, o espaço dela, mas se a gente for parar para pensar, nascer já é eu vou falar milagre, não no ponto de sentido religioso, mas no sentido matemático mesmo, né? Se a gente for parar para pensar, 1 minuto a mais, 1 minuto a menos daquele dia, um dia, poderia ser outra pessoa. Então, matematicamente já é muito mais difícil do que ganhar na loteria, né? Você ser você, né? Porque poderia ser qualquer outra pessoa. Então eu acho que a gente tem que agradecer mesmo, viver bem. E se a gente puder deixar um pouquinho para a humanidade, a gente já fez um pouquinho e simplesmente não passou por aqui, né? Se a vida é hoje, como que está a sua vida hoje? Eu sempre fui muito bem resolvido com a minha vida, sempre fui muito... Não vou falar que ninguém tem momentos, poxa, né, como que seria, se eu enxergasse, ou como seria... Eu acho que qualquer um, mesmo quem não tem deficiência, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, como que seria a minha vida, né? Todos nós temos esse momento, às vezes, né, de reflexão e de não estar contente, mas eu, no geral, sempre fui muito em paz, sempre estudei, sempre me esforcei, e eu, no geral, minha vida é muito em paz, eu não tenho do que reclamar, não tenho, assim, nossa, se eu enxergasse, eu não passo isso pela minha cabeça, até porque eu nunca enxerguei de fato, né? Eu já cresci nesse contexto, me adequei nesse contexto, então para mim é normal. Sei que tem as coisas que dificultam, as coisas que delimitam, né, a gente, mas no geral minha vida é muito em paz, não tenho do que reclamar mesmo não. Zoe, a vida é hoje.